e continuar que é santidade e como obtê-la. Peço para você fechar os seus olhos, baixar a sua fronte e junto comigo fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã de clima frio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado cobertor, comida, abrigo, um lar e muitas outras coisas, nos permitindo comprar remédios quando precisamos, ir até o hospital, com plano ou sem plano. A nossa região é uma região bendita. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos dá, por tudo aquilo que o Senhor coloca ao nosso derredor. Te agradecemos em especial por estarmos aqui nesse domingo de manhã, a fim de estudarmos mais e aprendermos mais a respeito do Senhor, da sua igreja, da nossa própria vida. Rogamos apenas que o teu Espírito esteja conosco e cative o nosso pensamento, o nosso entendimento, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, até que cheguemos à perfeita estatura de Cristo. Nos ajude nesse sentido, Senhor. É o que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, e nós estamos trabalhando ainda as marcas da verdadeira igreja, nós linkamos discipulado e santificação. Nós atrelamos esses dois aspectos. E nesse atrelar desses dois aspectos, nós vimos que a santificação é uma obra contínua e não instantânea. Ninguém será santo num estalar de dedos. Ninguém se transformará em santo num abrir e piscar de olhos. É uma obra contínua, é uma obra progressiva, é uma obra crescente. E ela começa na regeneração e termina na glorificação. Então, em vida, a santidade ou a santificação é um contínuo. Segunda coisa, nós vimos que a santificação ela é tanto obra de Deus na vida do crente, quanto obra do crente na sua própria existência. O que nós estamos afirmando é que Deus opera em nós imediatamente, no momento da nossa conversão, e essa conversão ela é motivada pela eleição antes da fundação do mundo. Então, no tempo e no espaço, em algum momento da nossa existência, ocorre a conversão, nós somos convertidos e nos convertemos ao Senhor. Nesse momento, Deus opera em nós e nos faz santos. Mas essa santidade do Senhor é uma santidade inicial, é uma semente de santidade. Não estamos dizendo que ela é uma santidade pequena, porque essa santidade já nos habilita, em nome de Jesus Cristo, a entrarmos na presença de Deus. Então ela é poderosa. Ela já nos faz assentados em Deus, com Deus em Cristo Jesus. Então já é uma santidade superlativa. Contudo, o viver santo começa a partir daí. Uma vida de santidade começa a partir da conversão. É a partir da conversão que nós daremos passos à santidade. Nós daremos passos a viver uma vida santa no casamento, a viver uma vida santa no trabalho, a viver uma vida santa na educação dos filhos, a viver uma vida santa nas finanças, a viver uma vida santa na igreja, a viver uma vida santa na família e por aí vai.
Então Deus opera em nós a santificação no momento da conversão, somos chamados de santos, santificados diante de Deus, porém os desdobramentos dessa santificação só vão operar no decorrer da vida, e essa responsabilidade é somente sua. Em terceiro lugar, santificação é mais que moralidade. A gente imagina que santificação é um ato de retidão plena. É um ato ou é um jeito de viver em que os aspectos morais são sempre os mesmos. Ora, meus irmãos, isso é impossível. E por que é impossível? Porque nós somos e fomos afetados pela queda radicalmente. O que significa esse radicalmente? Significa que na nossa raiz nós fomos afetados pela queda. E o jargão popular é verdadeiríssimo. Errar é humano. E humanos erram. E eles não só erram na prática, eles erram nos aspectos éticos e nos aspectos morais. Nossa moralidade, ela tende a oscilar conforme a nossa vida avança. Nenhum de nós sustentará uma moralidade linear, ou pior, nenhum de nós sustentará uma moralidade progressiva. Nós lutaremos com altos e baixos, nós lutaremos com erros e acertos, nós lutaremos contra isto que habita em nós durante toda a nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo cometendo. Paulo já tinha vivido 20 anos de ministério quando escreveu isso. Pedro foi dúbio moralmente quando, na chegada dos judeus, ele abandona os gentios e a mesa, se fazendo mais santo, preferindo estes ao invés daqueles. E Paulo repreende face a face, é o que a Bíblia diz. Paulo e Barnabé tiveram tamanha desavença que se separaram, a ponto de um não mais conversar com o outro. Então percebam bem que nós não podemos atribuir moralidade à santidade ou santidade à moralidade. Também não podemos atrelar santidade com bons comportamentos. A gente imagina que polidez, educação, ser asseado, limpo, bem vestido, bem educado, sim senhor, não senhora, com licença, você primeiro, coisas do dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Bons comportamentos, boa educação não significa santidade. E eu dei exemplos aqui dos mais variados. Nós temos o exemplo, eu acho que é o mais evidente, é o de Adolf Hitler. Extremamente bem educado, extremamente gentil, que apreciava artes, que apreciava pinturas, que apreciava pets, que apreciava sua prima, que foi sua paixão, que não bombardeou a Grécia, Atenas, e não bombardeou Paris pela beleza dessas cidades. Então, extremamente bem comportadinho, extremamente bem polidinho, assim, bem formatado, mas uma fera indomável no coração. A Bíblia diz coisas que a gente presta pouco atenção
E por isso a gente não entende a profundidade dessas coisas. Jesus conta uma história de um homem que tinha 2 filhos e chamou os 2 para ir para o campo. O primeiro disse: "Ó pai, pode deixar, eu vou", e não foi. O segundo disse: "Eu não vou", mas depois, caindo em si, levantou e foi. Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? O bem educado que disse que ia, mas não foi capaz de ir? Ou o mal educado que se levantou e foi? Ele diz: o mal educado. Aquele que expressou o seu coração, dizendo: não vou, não quero, não vou, não me obriga, mas depois levantou e foi. Nosso pecado é atribuir santidade a bom comportamento e santidade à moralidade elevada. Santidade não é isso. Santidade não se conquista com isso. Essas coisas não são a causa da nossa santidade. E aqui está o ponto. Santidade não é gerada por ética, por moral e por bom comportamento, por boa educação. Santidade não provém dessas coisas. Essas coisas podem ser consequência da santidade, mas jamais causa. A causa da santidade, e aqui eu disse para vocês, no dia da nossa conversão, Deus aplica em nós uma medida de santidade, e essa medida de santidade é suficiente para a gente se relacionar com Deus, para a gente viver uma vida santa, para a gente viver uma vida de obediência. Mas essa santidade precisa ser aplicada no dia a dia. E essa aplicação no dia a dia é responsabilidade puramente humana. O homem deve aplicar-se em viver uma vida santa. Como essa santidade pode ser aplicada, gerada para ser aplicada? Em primeiro lugar, e aqui a gente entra na nossa matéria, no discipulado, aqui a gente entra na nossa aula, aqui a gente entra no tema da nossa aula. Nós precisamos ter ao nosso lado pessoas que nos confrontam e que nos corrigem. É necessário termos pessoas que nos confrontam e que nos corrigem. E eu fiquei empolgadíssimo com esse teste que foi feito. Eu usei um teste clínico, um teste feito por 2 psicólogos, em que esse teste, eles analisavam o comportamento de profissionais. Então eles pegavam o comportamento de um profissional recém-ingresso de uma determinada função e pegavam um profissional com pós-doutorado. E eles perceberam que aqueles que menos sabiam eram os mais arrogantes quanto ao que sabiam. Aqueles que não sabiam nada eram altivos. E esse estudo aponta o fato do ignorante, além de ser tolo, ele é arrogante. Então é muito difícil você falar com o ignorante. E o ignorante é aquele que ignora as coisas, foi isso que nós dissemos. O ignorante não é aquele que é nervoso, que chuta as coisas. O ignorante é aquele que ignora. Eu ignoro uma série de coisas nesse mundo. Aliás, eu tenho mais coisas que eu ignoro do que coisas que eu presto atenção. Aquele que é ignorante em relação a alguma área, ele estufa o peito e ele aponta para os outros como se ele soubesse todas as coisas. Agora, aquele que é doutor numa área, aquele que é pós-doutor numa área, ele tem uma tendência a sempre duvidar um pouco da competência dele. A tendência dele é olhar para alguma coisa e dizer: será que eu estou certo nisso aqui? Ele chama pessoas e pergunta: isso aqui que eu estou apontando está correto? Eu tenho razão? E eu fiquei tão empolgado com esse estudo, porque essa era uma tendência que eu percebia no dia a dia. E eu percebo isso no meio dos pastores. Se o pastor entende muito pouco de grego, e eu sempre usei essa frase,
melhor que conhecer muito pouco de grego é conhecer nada. Porque aquele que conhece muito pouco faz teorias em cima do pouco que ele conhece. E ele afirma que essas teorias são certíssimas. Então é melhor ele não conhecer nada, porque daí ele não fala besteira. Então eu sempre tive essa percepção da tolice e da arrogância. Mas essa mesma coisa no campo empresarial pega todos nós. Porque a maioria de nós nem percebe o quão tolo é na maioria dos comportamentos. Eu e você não somos capazes de ter uma lente que nos revela para nós mesmos. Nós enxergamos a nós mesmos como que por um espelho. E esse espelho, além de desbotado e manchado, esse espelho se adapta àquilo que eu quero ver. Então eu preciso de alguém do meu lado para me confrontar e corrigir. O ferro com o ferro se afia. Eu preciso de alguém que não me bajule. Eu preciso de alguém que me exorte. Eu preciso de alguém que me chame de canto e diga: espera um pouco, está errado a forma com que você tratou fulano de tal. Espera um pouco, está errado o seu comportamento em relação a isso ou aquilo. Deixa eu te mostrar uma coisa. Isso aqui não é o jeito certo de ver a vida. Você está sendo egoísta. Nós precisamos de pessoas que fazem isso. E eu coloquei uma tese nessas aulas nossas, que é: a igreja, ela é o local destinado para o desenvolvimento do discipulado. É aqui que o discipulado acontece, de verdade. Mas esse discipulado que acontece na igreja só acontecerá de fato se antes disso ele acontecer em casa ou na família. Eu preciso de pessoas que me amam, que me digam que eu estou errado. Eu preciso ter pessoas que andam do meu lado para apontar os meus erros. Nenhum homem é uma ilha, e quanto mais sozinho nós estamos, mais autônomos e distantes de enxergar a realidade do nosso coração a gente fica. Porque não tem nada nem ninguém que nos aponte um erro. Eu tenho muito medo desses novos milionários que surgem, porque eles vão juntar ao seu redor uma centena de pessoas que vão bajulá-los. Ninguém dirá para eles: faça isso, faça aquilo, corrija isso, corrija aquilo. E aqui, meus caros, pode ser que você ainda não seja casado. Pode ser que você não tenha familiares próximos de você. Mas certamente você tem amigos que fazem essa função. A grande questão é se permitir deixar fazer. Aqueles que são casados carregam esse fardo espinhoso, que é de ser espada na vida do outro e é deixar o outro ser lâmina na nossa vida. Não existe ninguém no mundo que conheça mais os meus pecados do que Luana. Não existe ninguém no mundo que conheça mais os pecados de Luana do que eu. Nessa vida de correção e confronto mútuo, eu e Luana vamos adquirindo santidade. Sem confronto e repreensão, não há o processo de santificação. Sua moral pode ser elevadíssima, seu bom comportamento pode ser perfeito, sua educação pode ser uma educação clássica, você pode ter aspectos éticos elevadíssimos, mas nada disso se transformará em santidade, porque santidade envolve confronto e correção. Mas santidade não envolve apenas confronto e correção.
Santidade envolve encorajamento e sustento. A Bíblia nos manda exortar mutuamente a cada dia. E exortação aqui não é o aspecto corretivo. Exortação aqui é o aspecto de incentivo. E é por isso que a nossa sociedade está repleta de homens e mulheres que ganham fortuna incentivando você a ser melhor. Se você entrar na internet, se você entrar no Instagram, se você entrar no TikTok, se você entrar no Facebook, se você entrar no YouTube, se você entrar no LinkedIn, qualquer que seja a rede social, até no WhatsApp, no Telegram, existem grupos e mais grupos de incentivo. Dica de ouro: como prosperar em 7 dias, como ser uma pessoa melhor em 1 mês, como sair daqui para ali, como virar a mesa, como se transformar numa pessoa que fala melhor, que se comporta melhor, que vive melhor. Eu não sou contrário a isso, nem um pouco. E eu não poderia ser contrário a isso, porque a Bíblia nos diz que nós devemos nos exortar mutuamente. É por meio da exortação que nós adquirimos encorajamento e sustento para caminhar. Quem não recebe encorajamento diário tende a fracassar. Quem não recebe encorajamento sempre fracassa. E aqui, pais que me escutam, avós, pelo amor de Deus, encorajem os seus filhos a serem melhores. Tenham sempre uma palavra de encorajamento para as crianças. É isso aí, prossiga, siga em frente, não desista, se esforce. Eu acredito em você, vai dar tudo certo, avance. Não é à toa que a palavra mais dita nas Escrituras é não temas. Não é à toa isso. O texto mais repetido na Bíblia, e se eu não me engano são quase 600 vezes, vai aparecer a palavra não temas. É no discipulado que o encorajamento acontece. E nesse encorajamento ocorre a santidade. É isso aí. Eu escorreguei hoje, eu errei, mas amanhã eu vou acertar. É isso aí, Deus está comigo, Deus não me abandonou por causa dos meus erros. Eu acredito que vai dar tudo certo. Amanhã nascerá um novo dia, essa noite é de choro, mas amanhã será bem melhor. E eu vou continuar andando, eu vou continuar caminhando. É por meio do discipulado que a santidade acontece, porque no discipulado nós somos sustentados. Compreenda bem, a santidade não vem num passe de mágica, a santidade é construída. Deus entrega a nós na conversão, mas ela, para ser praticada no dia a dia, ela deve ser construída. Santidade não é ética, não é moral, santidade não é bom comportamento, não é educação. O que é santidade? Santidade é viver em semelhança a Jesus Cristo, é ser parecido com o Mestre. Como é que eu adquiro essa santidade? Eu adquiro essa santidade tendo pessoas do meu lado que me confrontem, que me corrijam. Eu adquiro essa santidade tendo pessoas que me encorajam e que me sustentam. Olha que coisa fabulosa. Em que sentido eu adquiro santidade quando eu sou sustentado por Deus? O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne e todos, ou a grande maioria dos teólogos, entende que esse espinho na carne era um problema físico. Era um problema de ordem física. Alguns vão dizer que era um problema de gota, que Paulo tinha fortes dores nos joelhos, nas pernas, e a história vai desenhar Paulo como um homem de pernas arqueadas, de pernas curtas e arqueadas. Paulo era um homem disforme, o tronco era maior do que a cintura. Então ele tinha as perninhas curtas
e morria de dores nessas pernas. Mas também, e essa é a maior tese, que Paulo tinha um problema de visão a vida toda, tanto é que algumas das suas cartas tiveram que ser escritas por outras pessoas. A carta que Paulo escreveu aos Romanos não foi ele que escreveu. Você pode olhar lá no final, se eu não me engano, o autor foi Tércio. Alguém me corrija se eu estiver errado. Se eu não me engano, foi Tércio que escreveu a carta de Paulo aos Romanos. E não só esta carta, você tem algumas das epístolas, Paulo faz menção à utilização de um escriba, de um amanuense. Então acredita-se que Paulo tinha problemas de visão absurdo, que o impediam de escrever, que o impediam de ver, que o impediam de ler. Independente se o problema dele fosse nas pernas ou nos olhos, o que a Bíblia nos diz é que Paulo orou ao Senhor 3 vezes para ser retirado aquele espinho na carne. E qual foi a fala do Senhor para ele? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O nome disso é sustento. Deus está sustentando Paulo quando Paulo está sofrendo. E o sustento na vida prática se dá no discipulado. Eu preciso ter pessoas que me sustentem em oração, em fé, quando eu não consigo dar um passo. Eu preciso ter pessoas que me lembrem quem eu sou em Cristo Jesus e para onde eu vou. Eu preciso de sustentação de um irmão que me lembre das promessas de Deus. Tá difícil, tá, mas acredita, eu nunca vi um justo mendigar o pão, meu irmão. Tá difícil, eu sei que tá difícil, mas dias melhores virão. No final das Escrituras está escrito que vencemos. Tá difícil, eu sei que tá, mas a Bíblia diz que nenhuma tentação vos sobreveio que fosse maior da sua capacidade de resistir a ela. Então acredita na Bíblia, acredita na palavra, acredita em Deus, não desista, levante-se, eu estou aqui com você. E aqui eu disse isso, qual é o ambiente ordinário para isso acontecer? Na família. E se você tem família, louvado seja Deus, porque lá é o lugar para você ser confrontado, corrigido, encorajado e sustentado. Mas se você não tem família, um amigo cristão serve para isso. E é por isso que a igreja precisa ser uma igreja discipuladora. É por isso que a igreja precisa ter uma existência discipuladora. Irmãos que se habilitam a viver a vida junto a outros irmãos, confrontando, corrigindo, encorajando e sustentando aquela vida até que aquela vida chegue até a estatura perfeita de Cristo Jesus. E quando a igreja perde isso, a igreja perde o seu DNA. Quando a igreja deixa de ensinar e aplicar a palavra organicamente, não de forma mecânica. E aqui a gente precisa entender isso. Não adianta uma apostila, não adianta um cursinho de 12 semanas. É necessária uma mudança de mentalidade completa. E essa mudança de mentalidade só vai começar se a gente se permitir ser tratado por aquelas pessoas que mais nos amam, isto é, o nosso cônjuge, pai, mãe, irmão e etc. Se eu não permito correção no ambiente das pessoas, que as pessoas mais me amam, aonde eu vou permitir correção? Se no ambiente que eu mais amo, eu não encorajo ninguém, como é que eu acho que eu vou encorajar alguém na igreja? Percebe que a gente não será outra coisa aqui que a gente não é em casa. E esse é o ponto. Se eu não sou capaz de me abrir para o confronto e para a correção lá, que é um ambiente só de pessoas que me amam, como é que eu vou ser corrigido e confrontado aqui, que é um ambiente de pessoas estranhas?
Irmãos, na ordem dos amores, a gente precisa deixar muito claro isso, tá? E não é pecado isso. Na ordem dos amores, eu amo primeiro Deus. Depois de amar Deus, eu amo a Luana. Depois de amar a Luana, eu tento amar os meus filhos do mesmo jeito. E isso é uma tarefa dificílima. A gente precisa ser honesto com isso. Porque tem filhos que nos agradam mais do que outros. Depois disso, eu vou amar a minha mãe. Depois de minha mãe, eu vou amar o meu irmão. Depois do meu irmão, eu vou amar os meus amigos. Depois dos meus amigos, eu vou amar os crentes da igreja. A ordem dos amores é essa. Isso não é crime colocar a ordem dos amores assim. É assim. Agora, eu vou inverter isso. Eu vou colocar o amor dos crentes na igreja como segundo amor. Eu acho que nenhum de nós é capaz de fazer isso. E é por isso que eu estou dizendo que eu preciso em casa, no lar, na família, me deixar confrontar e ser confrontado. Me deixar corrigir e ser corrigido. Me deixar encorajar e ser encorajado. Me deixar sustentar e ser sustentado. Se eu treinar em casa, será mais fácil eu permitir que o irmão A, B ou C chegue do meu lado e me dê aquele puxão de orelha santo e eu vou falar, você tem razão. Ou eu chegar na vida daquele irmão e falar, eu estou orando por você. Se eu não conseguir orar para a minha família e pela minha família, eu jamais vou orar pela ordem dos amores na 7ª categoria. Se eu não orar pela Luana, que está na 2ª categoria, só depois de Deus. Se eu não orar pelos meus filhos, que estão na 3ª categoria, como é que eu vou orar por você? E vice-versa, inverte a ordem. É a mesma coisa na sua vida. Como é que você vai orar por um irmão da igreja se você não tem orado pelos seus filhos? Não vai orar. Desculpa, você não vai orar. Não vai. E não é porque você é a pior pessoa do mundo. É porque na ordem dos amores tem uma certa ordem. Primeiro Deus. E com Deus tem a nossa própria figura. Porque a gente só ama o próximo como a nós mesmos, então em algum momento está a nossa própria identidade sendo amada por nós mesmos. E aqui é um ponto central, né? Se eu não souber amar a mim mesmo, eu jamais vou conseguir amar o outro, né? Porque eu amo o outro conforme a mim mesmo. Se eu não tiver amor próprio, eu não amo ninguém. Mas esse é um outro aspecto. Para a gente terminar, a santificação só será gerada em nós se nós tivermos um programa de discipulado claro. E esse programa não no sentido de método, esse programa no sentido de vida. E esse programa de discipulado envolve corrigir e ser corrigido, encorajar e ser sustentado, confrontar e ser confrontado e por aí vai. Lembrando que santidade não é ética, santidade não é moral, santidade não é bons costumes, santidade não é educação. Tem gente muito educado que parece o diabo quando as luzes se apagam. Tem gente de uma moral e de uma ética ilibada, mas está indo para o inferno a passos largos. Tem gente que tem um comportamento e uma educação que parece um lorde, mas no fim das contas é um pederasta, um maluco. Eu abro para perguntas. Pelo menos duas. Uma, duas. Nenhuma. Perguntas. Lembrando só da minha estrutura, tá? Boa. Lembrando só da minha estrutura. A igreja é o ambiente ordinário para se desenvolver o discipulado.
Mas é muito mais fácil desenvolver o discipulado na igreja quando eu já estou aberto a ser corrigido e confrontado em casa. Ok? O ambiente do discipulado é a igreja. Mas é muito mais difícil corrigir e confrontar alguém aqui se você não estiver acostumado com isso em casa. Você precisa ter pessoas que te confrontam. É necessário isso. E pais, se você não confronta o seu filho nos erros dele, você está criando um monstro. Um monstro. Um monstro. Você precisa corrigir o menino enquanto ele é pequeno. O pai que não corrige e não disciplina o seu filho, segundo o autor de Provérbios, está enviando o seu filho para o inferno. Está transformando essa criança num anticristo, em alguém contrário a Cristo. Vai. Pastor, dentro desse contexto, olhando para a questão do discipulado, caminhando como igreja, será que isso, essa dificuldade de trazer uma correção dentro da igreja para alguém, né, naquela parte que machuca mesmo, né, na pessoa, na correção, será que isso é por causa de uma deficiência da nossa própria educação dentro do lar, dessa não correção? Porque hoje as crianças ficam presas e vamos trazer para nós mesmos. A partir do momento que eu não agrado a alguém dentro da igreja, que seria na escala ali dos amores, vamos colocar que estaria na última posição, né? Será que quando essa pessoa não se sente, talvez, amada, né, como se ela tivesse que estar em primeiro ou em segundo lugar, será que é isso que atrapalha essa correção dentro da igreja? De um pastor ou um líder trazer essa correção? Eu acho que você apontou dois aspectos de uma mesma causa. O problema nosso é o nosso tempo. Nós temos um tempo em que pais perguntam para os filhos: você me ama? Eu não lembro da minha mãe e do meu pai perguntando se eu amava nenhum dos dois. Eu não me lembro disso. Eu não me lembro do meu pai olhando para mim e falando: você me ama? Mas eu pergunto isso para os meus filhos. Eu sou carente de afeto. E por que eu sou carente de afeto? Porque eu sou fruto do meu tempo. O meu tempo me transformou no centro das atenções e me fez a pessoa mais frágil que existe. Então, todas as vezes que eu não sou amado, eu vou embora. Todas as vezes que eu sou corrigido, eu interpreto isso como falta de amor. Olha onde já se viu, a pessoa apontou o dedo para mim. A pessoa não me ama. Nós temos um problema que é gravíssimo, que é o tempo que nós estamos vivendo. E eu já falei isso aqui. Nós nunca fomos tão grandes em termos de números de cristãos no mundo. Nós somos 2 bilhões de cristãos no mundo, mas nós nunca fomos tão fracos do nosso cristianismo, pois o nosso cristianismo não convive em comunidade, não confronta, não corrige, não encoraja, não sustenta, não vive. Nosso cristianismo é mercantil. Eu consumo alguma coisa e vou embora. E é por isso que as igrejas online explodem. Explodem. Eu conheci um pastor esses dias, que ele tem uma igreja online, e todos os dias ele faz um culto online, e ele tem 10 mil pessoas que assistem a live dele. Espetacular isso. Ele não se compromete com ninguém, ninguém se compromete com ele, não tem estrutura nenhuma, cai certamente o dízimo na conta e está tudo certo. Ora, por que um fenômeno como esse acontece? Porque nós temos um problema do nosso tempo. A nossa geração é problemática. A nossa geração é carente. A nossa geração é ensimesmada. Nesse sentido, então, o discipulado não existe. Não. É por isso que, para existir, ou a gente muda a cultura, ou a gente para com essa conversa.
Se não mudar a cultura da nossa mente e nós começarmos no lugar que é mais fácil, que é em casa, e é por isso que eu estou apontando para casa, porque chegar até aqui a igreja é 1 quilômetro de caminhada. Em casa é um passo. Eu preciso dar o primeiro passo em casa. Eu preciso chamar minha mulher e falar, viu, qual é a área que está errada na minha vida. Eu preciso chamar minha mãe e falar, você que me conhece tão bem, me fala onde eu preciso melhorar. Preciso chamar meus filhos e falar qual é a parte aqui que está equivocada. E preciso fazer a mesma coisa com eles. E como é que eu dou o primeiro passo para isso? Eu coloquei um desafio aqui para a igreja. Qual foi o desafio? Essa semana, ore junto com o seu cônjuge. Ore pelo seu cônjuge. Pergunta para o seu cônjuge quais são os motivos de oração dele. Irmãos, só para a gente se envergonhar. Quais são os motivos de oração do seu cônjuge? Qual é o motivo de oração do seu filho? Seu filho está orando pelo quê? Qual é o motivo de oração das pessoas que te amam? Ou das pessoas que você ama? Você sabe, por exemplo, qual é o motivo de oração do seu irmão? Seu irmão de sangue. Eu tenho meu irmão, mora lá na Flórida. Qual é o motivo de oração do Gabriel? Qual é o motivo de oração da minha mãe? Qual é o motivo de oração da Ana? Eu não sei o motivo de ninguém. E se eu não sei o motivo de ninguém, é bem provável que eu não esteja orando por ninguém. Tá? Quando eu começo a me inclinar para orar por pessoas que eu amo, talvez eu dê o primeiro passo para mudar a minha cultura do discipulado. Fala, Pereira. Vamos lá. Você vai falar assim, olha, o seu comportamento e tal, você tem que mostrar que você está levando, você está querendo mostrar alguma coisa, o conhecimento de Deus, alguma coisa que Deus quer que ele não está fazendo. Sim. Quando em casa já começa essa falha, porque você não conhece da palavra, você não estuda muito, então já começa por aí. Quando você traz esse conhecimento e convive pouco, família que às vezes não convive quase nada. Quase nada. Aí você traz isso para a igreja, nós temos pouco conhecimento. Eu conheço pouco o irmão ali, a vida dele, como é que é. Eu vou corrigir de uma coisa só que eu vi, eu já quero chegar e falar, olha, você assim, não, você nem me conhece. Sim. Entendeu? Você não sabe o que eu vivo. Sim. Então você não conhece nem em casa e aqui também pouco. Esse conhecimento assim da Bíblia e conhecimento da vida do outro para poder ajudar, isso, se falta conhecimento, você vai dar palpite em quê? É triste que esse é o nosso cenário, né, Pereira? A gente convive dentro de casa e isso virou uma coisa muito esquisita, que tem casa que moram 4, 5 desconhecidos. Tem casa que mora meia dúzia de gente que não se conhece mais. De vez em quando a gente está junto, de vez em quando a gente almoça, de vez em quando a gente janta, de vez em quando a gente divide as contas e está tudo bem. Nós viramos um mundo em nós mesmos. O nosso mundo gira aqui, ó. E nós, homens, temos uma diferença, porque a gente fala mais alto, então todo mundo em casa nos escuta. É mais ou menos isso. A gente conta os nossos sonhos, o que a gente tem na cabeça, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo lá, a gente fala. Mas o restante dos nossos familiares, não. Então, é estranho, e eu caí nessa tristeza alguns anos atrás. Ô Lu, faz quantos anos, acho que faz uns 10 anos, que eu me dei conta que eu não sabia dos sonhos da minha mulher. Lembra disso? Foi assustador isso. Eu chamei a Luana, eu coloquei a Luana, falei, por favor, qual é seu sonho de vida? Eu não sabia o que ela queria da vida. Mas ela sabia tudo que eu queria da vida, porque eu falo alto, porque eu conto. E aí me assustou aquilo. Me assustou porque eu morava dentro de uma casa e não tinha intimidade com a minha esposa suficiente para saber o que ela sonhava. Se eu não sei o que ela sonhava, certamente eu não fazia a menor ideia do que ela estava passando. E é um esforço sobrenatural eu parar a minha vida para olhar para a Luana e falar, o que você está precisando?
A gente é muito egoísta, Pereira. A igreja virou uma igreja de egoístas. Ou a gente muda a cultura, ou a gente continua assim para sempre.